Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala neste momento a respeito aí das ações que vão acontecer a partir de agora nos combustíveis do país. Vamos ouvi-lo. Na verdade, desde antes da posse, nós estamos com um objetivo claro, que é basicamente recompor o orçamento público, do ponto de vista do dispêndio, do ponto de vista da despesa e do ponto de vista das receitas. A PEC da transição foi aprovada justamente para garantir que os compromissos firmados no ano passado, em relação ao salário mínimo reajustado acima da inflação, correção da tabela do imposto de renda, começando com a desoneração do trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, a questão da liberação do Bolsa Família, sobretudo garantindo para cada criança brasileira R$150 por mês de adicional em relação ao programa anterior, a questão da retomada das obras paradas, da reativação do Minha Casa Minha Vida, farmácia popular. Tudo isso foi contemplado, inclusive com a ajuda do então senador Alexandre Silveira, que foi o relator da PEC da transição no Senado Federal. Todos esses dispêndios foram recompostos na PEC da transição. E a partir do dia 1º de janeiro, nós começamos a fazer gestão no sentido de recompor as receitas. Por favor. Recompor as receitas que foram prejudicadas com as decisões tomadas por ocasião do processo eleitoral por um governo que visava reverter um quadro desfavorável, um quadro que lhe desfavorecia, e tentando reverter esse quadro com medidas demagógicas de última hora que prejudicaram muito a sustentabilidade fiscal do país para o ano de 2023. Então, só recapitulando, nosso objetivo desde o começo do governo e até mesmo antes do começo do governo, em tratativas com o Congresso Nacional, era recompor o orçamento federal do ponto de vista de receitas e despesas. O presidente Lula, na passagem de governo, decidiu prorrogar a desoneração que terminava no dia 31 até 28 de fevereiro. Dentre outras coisas, porque havia rumores em Brasília de uma tentativa de golpe de Estado. E aqueles rumores nos fizeram ter cautela e não estimular, né, as pessoas que estavam eventualmente desagradadas pelo resultado eleitoral a fazer o que vieram a fazer no dia 8 de janeiro. Além disso, além dos rumores de golpe de Estado que circulavam em Brasília, havia a questão da posse do novo presidente da Petrobras, que só aconteceu recentemente. Então, por essas razões, e apenas essas razões, o presidente decidiu estender a desoneração da gasolina e do etanol até 28 de fevereiro e do diesel e do gás de cozinha por um ano, até o final de 2023. Estou recapitulando para que vocês possam situar do que nós estamos falando aqui. Muito bem, venceu o prazo. Então agora estou dando a público a decisão que o presidente tomou com base em todas as informações que ele recebeu ao longo da última semana para afirmar a sua posição a respeito do que ele considera o mais justo fazer nesse momento. Então, o que vai acontecer? Primeiro, a decisão foi tomada hoje porque nós queríamos tomar a decisão depois que a Petrobras dissesse qual é o preço para o próximo mês desses dois combustíveis, da gasolina e do álcool, né? E do diesel também. E a Petrobras acabou de anunciar hoje, então nós esperamos para anunciar, vocês estavam aqui há 2 dias aguardando uma definição, e o que eu e o ministro Alexandre ponderamos ao presidente é que não faria sentido
a gente tomar uma decisão depois do anúncio dos preços da Petrobras. Então, era melhor esperar a Petrobras tomar um posicionamento sobre os preços de março e aí nós tomaríamos a decisão sobre a questão da reoneração. Isso foi acatado pelo presidente, que aguardou, então, a manifestação hoje ao meio-dia do Comitê de Preços da Petrobras, que seguiu rigorosamente as regras estabelecidas pela própria empresa. Havia também, no noticiário dessa semana e da semana passada, uma expectativa de que a queda do preço dos combustíveis pela Petrobras pudesse ser maior do que a que foi anunciada hoje. O jornal Valor Econômico chegou a noticiar, por relatório de especialistas na área, que havia espaço para redução de até 25 centavos no preço da gasolina. Se não me engano, não mencionava o espaço do diesel, que também estava sendo considerado. Nós aguardamos a Petrobras se manifestar, né? O ministro Alexandre, junto ao secretário executivo aqui do Ministério da Fazenda, foram à Petrobras, né? Em busca dessas informações e voltaram com a decisão da empresa para que fosse levada ao presidente da República para que ele tomasse a decisão que ele hoje tomou. E recebemos, então, da parte do presidente da empresa, a notícia de que a gasolina foi reduzida em 13 centavos e o diesel em 8 centavos. Lembrando que o diesel ele está desonerado até o final do ano. Portanto, o preço do diesel deve cair, porque não haverá reoneração do diesel. E o diesel tem um impacto muito importante na cadeia produtiva. Então, tem um efeito deflacionário importante, porque as mercadorias no Brasil, né, e as pessoas são transportadas, em geral, por ônibus e caminhões a diesel. Então, você tem um impacto importante na distribuição de mercadorias, né, no transporte intermunicipal, interestadual, e isso tem um impacto positivo sobre a inflação. E, além de tudo, caiu 13 centavos o preço da gasolina, sendo que a nossa expectativa era maior, lembrando que não se está discutindo a política de preço da Petrobras. Eu disse e repito, o que nós fizemos foi aguardar a decisão da empresa sobre os preços de março para tomar a nossa decisão em relação à reoneração. Tá certo? O que faz todo sentido, né? Até para orientar a sociedade em relação a isso. Dito isso, queria fazer também uma observação adicional, que a emenda constitucional 123, ela estabelece que o diferencial de alíquota entre gasolina e etanol, quando da reoneração, deveria respeitar os preços, as alíquotas vigentes em 15 de maio de 2021, tá certo? Então, na época, 22. Na época, o PIS/COFINS da gasolina era 69 centavos e o PIS/COFINS do etanol era 24 centavos. Portanto, a diferença era de 45 centavos. O que a emenda constitucional pretende é que, com o fim da desoneração previsto para dia 31 de dezembro, quando da reoneração, esse diferencial de alíquotas fosse respeitado. É o que está sendo feito nesse momento. A reoneração da gasolina será de 47 centavos, o que, com desconto de 13 centavos da Petrobras, dá um saldo líquido de 34 centavos, ok? E a reoneração do etanol será de 2 centavos, mantendo a diferença de 45 centavos. Então, 47 na gasolina menos os 13, 2 centavos no etanol, né? Que aí não é política de preço da Petrobras. Diesel, que caiu 8 centavos, e como não há reoneração, aí nós estamos falando de uma queda de preço do diesel nessa proporção, porque não há, o diesel está desonerado até o final do ano. Cabe me informar o seguinte, nós estamos com o compromisso de recuperar
as receitas que foram perdidas ao longo do processo eleitoral, repito, por razões demagógicas. Única e exclusivamente, esperou-se até a 1/10ª hora e às vésperas da eleição se tomou uma medida para tentar reverter o quadro eleitoral que era desfavorável ao então governo. Essa reoneração prevê, desde o dia 12 de janeiro, né, para cumprir as metas fiscais estabelecidas voluntariamente pelo Ministério da Fazenda. Digo isso porque o orçamento prevê um déficit de 231 bilhões de reais. E nós nos comprometemos a reduzir esse déficit este ano para menos de 1% do Produto Interno Bruto. Aguardando que o Congresso Nacional aprove a reforma tributária e nós venhamos a ter equilíbrio fiscal a partir do ano que vem. Esse é o objetivo. E para compensar essa diferença entre os 69 centavos de maio do ano passado e os 47 centavos desse ano, pelos próximos 4 meses, mais os 24 centavos, menos os 2 centavos do etanol, o Ministério das Minas e Energia fez uma análise por recomendação da Casa Civil e resolveu recompor essa diferença pelos próximos 4 meses, aplicando um imposto de exportação sobre óleo cru. 4 meses. Para a recomposição daquilo que havia sido previsto em 28 de janeiro. Ao final de 4 meses, o Congresso Nacional vai deliberar, quando da aprovação ou da caducidade da medida provisória, o retorno de 47 para 69, de 2 para 24, ou a manutenção do imposto de exportação. É isso que está sendo endereçado para o Congresso Nacional. Mas a MP só prevê 4 meses de imposto sobre exportação de óleo cru para cumprimento dos compromissos assumidos por mim e pelo presidente da República no dia 12 de janeiro de 2023, com vistas a concluir o ano com um déficit inferior a 1% e com o arcabouço fiscal e a reforma tributária aprovada até o final do ano, para a gente restabelecer o equilíbrio necessário para o país voltar a crescer. Lembro que essas medidas estão sendo tomadas, inclusive, porque na ata do próprio Banco Central está dito que isso é condição para o início da redução das taxas de juros no Brasil. E as taxas de juros no Brasil estão produzindo muitos malefícios para a nossa economia. Todos nós sabemos e estamos acompanhando isso. As taxas de juros do Brasil são as mais altas do mundo, estão produzindo efeitos perversos sobre a economia, existe um problema no crédito, existe um problema do horizonte de crescimento da economia. Todo mundo, o país inteiro está unido em torno dessa causa, que é a redução das taxas de juros. As empresas estão nos procurando, o agronegócio, o comércio, a indústria, todo o setor produtivo anseia por isso e, portanto, nós estamos dando uma resposta para o setor produtivo de que o governo vai fazer a sua parte, esperando que a autoridade monetária reaja da maneira como previsto nas atas do Banco Central. Então, o nosso desejo é que, repito pela enésima vez, a política monetária e a política fiscal se harmonizem em torno de um projeto de desenvolvimento que permita garantir a segurança jurídica dos direitos sociais que foram defendidos na campanha eleitoral e que já estão sendo garantidos pelo atual governo. Relembro cada um deles que já foram anunciados. Reajuste do salário mínimo acima da inflação, depois de 7 anos. Reajuste da tabela do imposto de renda, depois de 7 anos. Isenção esse ano de quem ganha até 2 salários mínimos de imposto de renda. Né? Recomposição da merenda escolar, Minha Casa Minha Vida. Tudo que estava represado, nós estamos conseguindo administrar com
o orçamento aprovado. Mas a condição para que isso seja sustentável é que a gente consiga ter um nível de receitas, né, compatível com o nível de despesas. E ninguém está falando em aumento de carga tributária. Nós não estamos pensando em aumento de carga tributária. Nós estamos pensando em recomposição do orçamento, do ponto de vista da despesa e do ponto de vista da receita. Se vocês pegarem a trajetória, a série histórica do dispêndio da União em relação ao Produto Interno Bruto, vocês vão ver que a nossa meta é chegar ao patamar histórico das últimas décadas em relação ao Produto Interno Bruto. Nós não estamos nem onerando a mais e nem tendo um dispêndio maior do que essa média histórica, com vistas ao equilíbrio orçamentário e garantindo que a autoridade monetária tenha legitimidade e vontade de fazer a sua parte nesse arranjo para a economia crescer. Porque a economia crescendo é que nós vamos resolver os problemas desse país. A economia está há 10 anos estagnada. E teve um suspiro o ano passado pela quantidade de dinheiro que foi, né, utilizado no processo eleitoral. E nos legou uma taxa de juros de 13,75 por ano. Então, isso é insustentável. Então, o esforço do governo é buscar essa sustentabilidade e garantir os compromissos de campanha que são de responsabilidade social com responsabilidade fiscal. O presidente não cansa de repetir que ele não vê essas coisas como separadas. Você atender a população como nós estamos atendendo não é incompatível com responsabilidade fiscal. E todos os compromissos de campanha estão mantidos, reafirmados e serão buscados. Termino para passar a palavra para o ministro Alexandre, dizendo que essa solução ela atendeu a um princípio ambiental, porque nós estamos favorecendo o consumo de um combustível não fóssil, portanto, um combustível muito menos poluente do que a gasolina, restabelecendo o diferencial de alíquota previsto na Constituição. Segundo lugar, oneração está diminuindo o preço do diesel e aumentando muito pouco o preço da gasolina, muito aquém do que os analistas de mercado sugeriam, né? Em terceiro lugar, responsabilidade fiscal. Então, tanto do ponto de vista fiscal, econômico, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ambiental, essa medida vai ao encontro, né, do desejo da área econômica de criar um ambiente favorável aos negócios no Brasil e ao crescimento com sustentabilidade ambiental. Eu vou passar a palavra para o ministro Alexandre e aí vocês, se tiver alguma dúvida a respeito do que eu falei, fiquem à vontade e vamos abrir para algumas perguntas depois da fala dele. Ministro. Na verdade, o ministro Haddad foi tão didático e assertivo que deixou pouco a acrescentar, mas apenas destacar que o que nós estamos, na verdade, fazendo hoje é corrigindo uma distorção onde, uma medida eleitoreira, criou-se um mecanismo contra a população brasileira. Criou um mecanismo tributário para poder financiar acionistas de grandes petroleiras. Tirou dinheiro de recursos tributários para que nós temos e que são destinados ao uso para educação, moradia, combate à fome, à miséria, para financiar esses anúncios cada vez maiores de distribuição de dividendos de grandes petroleiras. Então, acho que hoje nós damos um passo fundamental, por orientação do presidente Lula, para poder corrigir uma distorção, para que nós possamos, de forma com responsabilidade fiscal, mas com também esse foco de devolver ao povo brasileiro a dignidade tirada nos últimos anos, damos um passo importantíssimo para poder voltar a ter estabilidade econômica no país, redução de taxa de juros, como disse o ministro Haddad, e condições de gerar emprego e renda. Então, essa é a síntese da medida que nós estamos tomando, sinergizados e em conjunto hoje, sob a liderança do presidente Lula.
Organizar algumas perguntas. Oi, ministro Fernando Trizotto, do jornal O Globo. Eu queria pedir para o senhor detalhar um pouco melhor como que vão ficar as novas alíquotas. O senhor falou dos valores em centavos para a gasolina e para o etanol, mas não necessariamente esse valor vai chegar ao consumidor. Se o senhor pudesse detalhar melhor as alíquotas e se a Fazenda fez alguma projeção do impacto para o consumidor na bomba, né, de combustível, eu também queria saber. E se você puder explicar melhor o imposto de exportação, como que vai funcionar esses 4 meses, como é que vai ser a majoração da alíquota, também queria mais detalhamento, por favor. Tá bem. Se você pegar a situação de maio do ano passado, ela está restabelecida parcialmente. Na época, nós tínhamos 69 centavos. Faltando 5 minutinhos para as 6 da tarde, agora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, responde à pergunta dos jornalistas. Ele fez, ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o anúncio tão aguardado de como tudo vai acontecer agora com a renovação dos preços do etanol e da gasolina. Ele falou que está aí corrigindo uma distorção do último governo e que o grande objetivo dele e de Lula é recompor o orçamento público, para assim conseguir cumprir as promessas que foram feitas durante a campanha do presidente eleito. Ele chegou a mencionar a PEC da transição, que foi aprovada justamente para esses compromissos, para que esses compromissos firmados durante a campanha sejam cumpridos. E ele, inclusive, detalhou no início da coletiva que essa reoneração do preço dos combustíveis não aconteceu antes por conta de rumores em Brasília de tentativa de golpe de Estado. Por conta desse momento e porque eles não tinham ainda o anúncio do presidente da Petrobras, hoje a gente sabe que é Jean Paul Prates, eles tiveram cautela e mantiveram a desoneração. Esperaram a Petrobras ter os seus valores aí dos combustíveis anunciados para o mês de março e agora anunciada, então, a reoneração. Lembrando que diesel, que vai ter uma redução no preço final, de acordo com os números anunciados pela Petrobras, e o gás de cozinha continuam igualmente até 31 de dezembro.